Eu sempre fui uma criança demônia, terrível. Então, hoje quando eu lembro de todas as vezes que meu pai me bateu, que ele me espancou, porque assim, meu pai ele nunca me bateu normal, tá, gente? Tipo assim, ah, menino, para com isso. Ou então uma chinelinha, pá, passa pra dentro, respeita a tua mãe. Não. O meu pai, como vários outros pais de crianças gays e, né, que posteriormente transicionam e viram travestis, meninas trans, garotas trans, mulheres trans, foram pais, sim, extremamente conservadores, tá? Eles não foram pessoas liberais. Não é à toa que a maioria da população trans, né, das mulheres trans, elas são expulsas de casa. Porque esses pais são liberais? Óbvio que não. São pais conservadores, de famílias conservadoras, em que tu ali fazer uma máfiazinha, ok, tu se envolver com coisa errada, ok. Mas se esse menino for feminino, se esse. Não, não pode. Então, lembrando de todas as vezes que eu fui uma criança afeminada, porque sim, eu sempre fui, né? Eu apanhava porque as pessoas faziam algum comentáriozinho, alguma piada ou uma brincadeira, ou me tratavam com carinho, de certa forma, sabe? Então, meu pai se sentia no direito de me bater, de me espancar, porque alguém percebeu que eu era afeminada, sabe? Tipo assim, poxa, eu tenho culpa de viver assim, de querer viver, sobreviver, calma. Eu ainda não sabia o que era sobreviver, até virar travesti. Mas eu apanhava de graça, gente, de graça. Eu tinha um tio, o tio Aragão. Ele era muito carinhoso comigo e ele me dava tudo que eu queria, tipo, lanches, biscoito, refrigerante, várias coisas assim. Então, todas as vezes que a minha família saía com a família dele, né, aos finais de semana, a gente sempre saía de família. Se meu tio fosse carinhoso comigo, sabe, tipo, fizesse os meus gostos, o meu pai já se irava de longe. Hoje eu consigo perceber que o meu tio fazia isso de propósito, para irar meu pai, entendeu? Por quê? Porque eu tenho um irmão, caçula, que ele é 5 anos mais novo do que eu. E na época ele chamava meu irmão de mocinha. Ih, é moça, é mocinha. Mas o meu tio nunca teve esse tipo de brincadeira comigo, que realmente era uma moça, uma mocinha, entendeu? Então ele fazia isso para irar o meu pai, porque ele sabia que o meu pai ficava com ódio. Certo dia a gente saiu num carnaval, a gente foi passar 3 dias fora, em família e tal, com os amigos, nananã. E aí a gente foi pra piscina. Eu simplesmente não tive o que fazer. Meu pai comprou uma sunga pra mim, vermelha. E eu fiquei com essa sunga durante anos. Mas eu simplesmente peguei a sunga do meu primo, que era menor do que a minha. E como se não bastasse, eu resolvi virar a frente para trás. Como se ninguém fosse perceber, sabe? Isso eu tinha 13, 14 anos. Meu Deus, meu pai percebeu. E aí vocês já sabem, né? Peia na boneca. Toma gostosa lapada na rachada. Você pede que eu te dou lapada na rachada. Mano, o meu pai me puxou da piscina pela orelha. E tome limãozada. E eu nunca chorei, tá? Nunca chorei. Tipo assim, e eu lembro, durante uns 4 anos, meu pai ele sempre me batia, né? Me espancava de fato mesmo. Ele, tipo, do nada, de graça. Ele nunca me bateu normalmente como os pais batem em outra criança. E eu lembro que eu nunca chorei. Inclusive, eu tenho esse bloqueio até hoje, tá? Dificilmente eu choro. Você tem que me magoar profundamente. Se você der 2 tapão no meu rosto, sei lá, tiro porrada de bomba, eu acho que eu não choro, de verdade. É muito difícil eu chorar numa situação. A não ser que seja de raiva também, né? Mas o meu pai, ele contribuiu pra isso, né? Eu tenho coisas reprimidas que não me deixam chorar, sabe? É muito babado. E aí, meu pai me tirou da piscina, muita peia, muita lapada, mão na cara, nos beijos, em todos os cantos. Me levou pro banheiro e falou: tira a sunga agora, troca. Troca, quem mandou tu fazer isso? Aí eu troquei, ele falou: troca, tá do lado errado, troca isso daí, ajeita isso daí. Gente do céu, a sunga era do meu primo, como que o lado tava errado? A sunga era pequena. A sunga era pequena. E aí, quando eu desvirava, ficava pequeno. Quando eu virava do lado ao contrário, ficava menor ainda. E meu pai não entendia aquela situação. Cadê a sunga que eu comprei pra ti? Cadê a sunga vermelha? Mano, foi um apavoro dentro desse banheiro. E todo mundo indo lá perguntando, pedindo pra ele parar de me bater, perguntando o que tava acontecendo. E ele não ia falar, né? Ah, é porque a sunga não sei o quê. Eu sei que teve uma hora que meu pai surtou e falou: esse menino, ele quer ser mulher, não sei o quê. Meu pai chorou de raiva. Aí lá vai minha mãe: por que tu fez isso? Por que tu não trouxe a tua sunga? Eu falei: ah, porque eu tinha esquecido, eu ia trazer as duas, mas eu queria usar a sunga pequena.
Eu sei que no fim de tudo e no começo de nada, não deu em nada. Por quê? Porque eu fiquei tranquilinha lá, entendeu? Comendo minhas batatinhas, lanchando, tomando refrigerante, e o meu tio só olhando assim de canto de olho, tipo assim, esse neguinho é safado. Porque na época, né, era ele dele, né? Ainda era gay, feminino e tal, ainda não, muito afeminada, muito garota, mas não era assumida. Mas o meu tio sabia, entendeu? E eu gostava, porque o meu tio ele me respeitava, tipo assim, ele nem tocava nesse assunto, tanto que ele brincava com meu irmão, né? Chamava meu irmão de mocinha, aí vai ser mulher, não sei o quê. Só que inconscientemente eu já sabia que o meu tio falava aquilo pra afrontar o meu pai, entendeu? Pro meu pai se tocar que na verdade a mocinha era eu, querida. E eu sei que não deu em nada. Esse foi um dos primeiros capítulos que eu me lembro, né? Que eu fiz uma coisa assim muito gay, muito de garota, e o meu pai nunca aceitou, né? Pra lembrar que minha família não é liberal, meu pai não era liberal.